Ei, queridas, tudo bem? Graça e paz. Por que eu comecei o vídeo assim? Porque esse aqui é o meu livro querido e é sobre ele que a gente fala todos os vídeos, né? A gente sempre traz um assunto e a gente fala um versículo e deixa de sugestão um capítulo da Bíblia para nossa leitura. Então eu gostaria de mostrar, essa é a Bíblia que eu faço uso, não, eu tenho outra Bíblia também da mulher e tem a Bíblia do meu esposo que às vezes eu uso também. Porém eu fico mais usando essa Bíblia e a outra Bíblia que é a Bíblia da mulher, porém ela é maior, ela tá mais velhinha, essa aqui é mais nova. Então, no vídeo passado eu terminei o vídeo falando sobre o próximo tema, que é o que eu vou falar agora, que é sobre o perdão. Então, a gente vai refletir um pouco nesse vídeo sobre isso. E se você gosta desse assunto, se é algo que te interessa, vamos ver o vídeo até o final, porque eu acho que essa reflexão vai ser bem interessante. Primeiro, eu gostaria de contar um testemunho, algo que eu vivi alguns anos atrás. Quando eu me formei, que eu terminei o meu curso, né, eu fiz meu curso de administração de empresas, mas um pouco antes, né, de me formar, eu, na verdade, comecei a faculdade em Vitória. Quando eu me casei, vim morar em Vila Velha, então terminei a faculdade aqui na Estácio de Sá de Vila Velha. O que ocorre é de que lá eu fiz amizades, né? Tinha algumas irmãs da mesma igreja que eu frequento, e ali tinha uma colega, uma amiga, né? Hoje é uma amiga, mas naquela época estava começando um relacionamento, e ali a gente tinha uma amizade. Eu gostava dela, a gente se falava, no recreio estava sempre junto, no intervalo, né, na verdade. E o que acontece é de que eu, na época, ganhei uma bolsa, mais ou menos assim, daquelas que a gente compra em terminal de ônibus, compra em papelaria. Eu ganhei uma bolsa que eu ali colocava meus livros. Uma amiga me deu essa bolsa, uma amiga da faculdade. Não vou citar o nome para não expor a pessoa, mas ela vai ver o vídeo e ela com certeza vai lembrar desse assunto. E eu levava sempre meu material de faculdade naquela bolsa, né, naquela pasta assim de plástico. E essa outra colega vendo isso, ela fez uma crítica, falou que aquela bolsa não combinava com nada. E eu fiquei bem chateada, porque eu pensei, nossa, quem me deu a bolsa está aqui ouvindo essa frase. Enfim, fui para minha casa. E aí resolvi escrever um e-mail para essa minha colega de faculdade, falando que eu não gostei do que ela falou, de que ela falou que a bolsa não combinava com nada, de que eu achava ela prepotente, enfim, falei algumas coisas que eu acho que depois eu vi que foi totalmente desnecessária. Eu acho que eu poderia ter procurado ela pessoalmente, falado, mas isso estamos falando de mais de 10 anos atrás. Eu não tenho a mentalidade que eu tenho hoje, já agi com imaturidade. Até hoje, quem sabe, faço alguma coisa que depois que eu faço, falo, nossa, isso não é legal. Isso não foi maduro da minha parte. Isso não é uma postura de uma mulher de Deus. Então, eu acho que a gente está em constante construção, né? A serva de Deus, a mulher cristã, que busca ter um relacionamento com Deus, que ama esse livro que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela busca sempre um crescimento. Então, na época, com essa imaturidade, eu acabei, em vez de procurar a colega que fez esse comentário, eu fiz esse e-mail. Então, isso gerou uma situação muito desagradável, porque a minha colega que recebeu esse e-mail, simplesmente respondeu numa classe falando sobre isso, que não foi a intenção dela magoar, que ela não é prepotente, que ela tinha vários tipos de bolsas, enfim. E aí aquilo ficou uma situação muito chata, porque nas aulas ela não olhava mais para mim, ela não falava mais comigo. Na época eu era professora de adolescentes na igreja, ela também era professora, eu acho que de crianças. E aí a gente ficou naquela situação assim, na verdade eu fiquei numa situação muito chata, porque eu queria procurar ela depois para conversar pessoalmente, mas eu não sentia assim uma abertura. Eu queria conversar com ela sobre o assunto, mas eu já fiquei sabendo, através de uma outra colega, que quando eu procurasse ela, que ela ia me descascar todinha, que ela ia falar muitas verdades. Então eu fiquei com medo, na verdade, de procurar ela. E eu orava muito por essa situação. E eu sentia que eu precisava conversar com ela e pedir perdão pela minha atitude imatura. Só que eu tinha medo, eu tinha vergonha,
Na verdade, eu tinha mais medo do que vergonha de procurar ela e de que ela falasse muitas verdades, muitas coisas que eu não gostaria de ouvir, e aquilo ia trazer um prejuízo, de repente eu ia chorar, insensível àquela situação, enfim. E os meses foram passando e eu sempre orava por isso. Mas aquilo me incomodava muito, porque eu pensava, gente, eu preciso procurar essa colega da faculdade e pedir perdão para ela. E você já passou por uma situação semelhante a essa? É complicado quando a gente tem que pedir perdão, ao mesmo tempo a gente não sabe como fazer. Então o que eu fiz? Eu fui para oração. Eu orava muito, pedia a Deus para me direcionar, me ajudar, como que eu tinha que fazer. E eu me lembro que eu fui na igreja, perto até da onde eu moro hoje, mas na época eu morava em outro bairro, mas aqui também em Vila Velha, e eu fui numa igreja aqui na Praia da Costa. Chegando lá, era um culto de meio-dia, e depois do culto eu pedi uma oração, e lá o Senhor usou um irmão, não sei se obreiro ou diácono, ele foi usado por Deus, e ele falou assim, olha, eu tive uma revelação, e Deus me mostrou que você tá de frente para você como se fosse uma muralha muito grande. É algo que aos seus olhos é difícil você passar por isso, porque a muralha é muito grande. Porém, vinha um anjo da eternidade, ele abria uma porta assim, no cantinho assim da muralha, e por ali você passava segura. E ele me entregou essa revelação, e eu fui para casa assim, com aquele alívio, pensando, bom, se Deus mostrou isso, então verdadeiramente Deus vai me ajudar a passar por essa situação. E não parava de orar por aquilo e pensava, eu vou procurar ela para conversar. E orando muito por essa situação, eu me senti incomodada, porque como que eu estava falando do perdão, como que eu poderia dar uma aula para os adolescentes falando de perdão, se eu mesmo tinha uma situação que eu tinha que tratar, que tinha que resolver, e não tinha outra pessoa para resolver, era eu mesma. Então, até que um dia, essa colega chegou na faculdade, quando eu entrei na sala, ela estava sentada e eu vim por trás e sentei atrás dela bem quietinha e toquei assim atrás dela, e ela virou toda sorridente, pensando de repente que era outra pessoa. Quando ela me viu, o semblante dela se fechou e ela muito séria olhou para mim e eu falei com ela assim, a gente precisa conversar. Aí ela falou assim, precisa mesmo. Aí eu falei assim, olha, eu queria te falar que, enfim, eu não lembro agora falar o certo, o que eu conversei com ela. Eu só sei que eu pedi perdão por aquele e-mail que eu escrevi, que eu deveria ter procurado ela pessoalmente, acabei escrevendo o e-mail. E eu lembro que ela só falou o seguinte, Juliana, vamos passar uma borracha nisso tudo e vamos seguir daqui pra frente. Foi algo semelhante, assim, mais ou menos, que ela falou. E aquilo foi um alívio tão grande para mim, porque eu pensava que a conversa seria muito diferente. Eu pensava que ela ia fazer aquilo que ela falou com uma outra colega que ela ia fazer, que ela ia me descascar todinha, que ela ia falar poucas e boas para mim, que ela ia me colocar mais baixo do que o chão. Então, na verdade, eu tinha medo. Mas a partir do momento que eu venci aquele medo, que eu orei, me coloquei na posição que Deus quer que a gente se coloque, se humilhando aos pés do Senhor, porque o Senhor quer verdadeiramente ver que o nosso coração está quebrantado, que o nosso coração está voltado para Ele naquele momento. Então, eu fiz isso e eu entendi que foi o melhor que eu fiz. E a partir daquele momento a gente se entendeu e a gente continuou uma amizade, a gente tem amizade até hoje. Depois disso nós tivemos filhos, eu visitei os filhos dela quando nasceram, ela visitou os meus filhos quando nasceram, até hoje a gente se fala, a gente não tem assim aquela amizade assim muito íntima hoje devido à vida, né, que ela mora em outro bairro, enfim, apesar que é a mesma cidade, ela é de outra igreja, congrega em outra igreja, apesar que é a mesma igreja, mas bairros diferentes, enfim. Mas a gente tem uma amizade muito grande, eu tenho um carinho muito grande por essa amiga. Então, verdadeiramente, quer dizer, eu abri o meu coração, eu pedi perdão, fui perdoada. Então, baseado nessa experiência, eu fui para a palavra de Deus procurar vários assuntos sobre o perdão. E no dicionário que eu tenho bíblico, eu pesquisei assim sobre a palavra perdão e eu vou ler para vocês, que fala bem assim, perdão, remissão de uma falta, ofensa ou dívida, anistia de uma pena ou sentença, indulto. Isso está na pequena enciclopédia bíblica da editora Vida, que é a que eu tenho aqui em casa e eu uso ela. Então, e o texto, né? Um texto que eu poderia deixar aqui para a nossa meditação, que é Daniel capítulo 9, versículo 9, onde fala assim, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia
e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Então aqui fala, né, que ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Aqui também fala sobre as leis de Deus. Então, existem as leis de Deus que nós devemos obedecer, que a mulher cristã deve obedecer. Só que por não obedecer, nós temos às vezes muito prejuízo. Mas ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Então, todos os dias, nós somos perdoadas, se assim pedimos ao Senhor, se cometemos uma falha e pedirmos ao Senhor em oração, Ele vai nos perdoar. Mas também, não devemos esquecer do novo mandamento que Jesus deixou, onde Ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não é atitude de uma mulher cristã essa questão de não perdoar. Às vezes a gente ouve uma mulher cristã falando assim: ah, mas fulano fez algo comigo que, sinceramente, isso eu não perdoo. Isso não é a atitude de uma mulher cristã. Nós devemos perdoar, porque Jesus nos perdoa. Então, se nós queremos andar como Ele andou, viver como Ele andou, seguir as suas leis, nós devemos perdoar. Falar que é fácil? Não é. Eu vivi isso na pele. Mas hoje eu posso testemunhar de que eu me coloquei aos pés do Senhor em oração, pedi a Ele por misericórdia, pedi a Ele por graça, por ajuda e me propus. Falei: Senhor, eu vou procurar essa pessoa e vou pedir perdão. E foi muito bom, me liberou, eu fiquei liberada. Então eu não tenho hoje uma situação que me traz algum prejuízo espiritual, porque verdadeiramente a quem eu precisava pedir perdão eu pedi. Então eu deixo para as irmãs, se quiser meditar sobre esse assunto, o capítulo 9 de Daniel, onde o título do capítulo é A Oração de Daniel pelo Povo. Então, se você não leu a sua Bíblia hoje e quiser ficar de sugestão, esse capítulo 9 do livro de Daniel, é uma boa sugestão para você que precisa perdoar, você que precisa ser perdoado, ler sobre isso, meditar sobre isso, colocar isso diante de oração e fazer a sua parte. Porque se você está aqui até o final do vídeo, às vezes esse assunto te interessou, sobre o perdão. E às vezes você necessariamente não está passando por essa situação, mas conhece alguém que está passando por essa situação onde precisa perdoar, onde a pessoa tem muitas mágoas, onde a pessoa está sofrendo por algo que magoou a pessoa, isso está trazendo um prejuízo. E eu digo mais, isso pode trazer um prejuízo até no físico da pessoa. A pessoa às vezes ela adoece, ela é uma pessoa que fica doente, que fica com sintomas às vezes de depressão, sendo que a pessoa não tem às vezes depressão, mas ela fica com sintomas devido à falta de perdão. Então, a falta de perdão é algo muito sério. Isso é uma coisa que nos nossos dias a gente vive muito, mas que verdadeiramente o Senhor não tem isso para nós. Então, eu deixo aqui essa palavra, essa reflexão. Se você precisa perdoar, peça ao Senhor, porque se Ele te dá o perdão todos os dias, se você pedir, você também tem que perdoar o seu próximo, porque é o novo mandamento do Senhor. Amém? É a palavra de hoje. Eu queria deixar um beijo bem carinhoso para as irmãs que me seguem, muitas amigas, colegas, conhecidas que já estão escrevendo para mim falando que foi bem legal essa iniciativa. Verdadeiramente é um projeto que nasceu no coração de Deus e que a gente possa continuar aqui caminhando. Eu queria falar, vou pegar aqui no chão porque caiu o papelzinho. Vou falar até por conta desse marcador de texto aqui que eu ganhei de uma amiga querida, Flávia Lovati, que agora vai assistir esse vídeo. Ela está em Belo Horizonte. Um beijo no seu coração, Flávia. Me visitou recente, que ela teve aqui no Espírito Santo, e eu achei esse marcador de texto aqui, estava na minha Bíblia. Na verdade fica em livro, às vezes fica na Bíblia, e aqui traz um assunto bem interessante que eu vou trazer no próximo vídeo, que fala sobre a amizade verdadeira. Tá bom? É isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, clica aqui em gostei para eu saber sobre como é que foi aí a repercussão, compartilha esse vídeo e até
os próximos. Um beijo e tchau. Graça e paz.